pessoal, seguindo com o nosso estudo sobre geometria, hoje a gente vai lembrar as posições relativas de duas retas coplanares. Vamos recordar também de ângulos opostos pelo vértice e suas propriedades. E aprenderemos a fazer aqui a construção de uma perpendicular a outra reta dada, tá bem? Então esse vai ser o ponto alto da nossa aula. Bom, vamos relembrar aqui o que sabemos sobre retas coplanares, né? Muita gente pensa que esse termo coplanares se refere apenas a mesmo plano. Mas eu gosto dessa imagem aqui de usar um cubo, né, para aguçar nossa visão espacial e para que a gente reflita um pouquinho sobre se dizer que retas coplanares são retas que estão no mesmo plano é suficiente, né? Então, olha lá. Peguei um cubo, aquele cubo lá, coloquei cores aqui e tracei retas sobre três de suas arestas, né? As retas A, B e C. As retas A e B, fácil ver que são coplanares. Estão no plano aí, indicado pela cor azul. As retas A e C, da mesma maneira, dá para ver que são coplanares. Ambas estão contidas no plano indicado pela cor verde aí, né? Agora, e as retas B e C? Dá para falar que elas estão no mesmo plano? Faz sentido falar isso apenas? Não faz, né? Mas vamos ver o seguinte, vamos ver um detalhe aqui. Vamos pensar sobre as retas B e C. Olha só. É possível traçar um plano que as contenha. Então, sempre que isso acontece, dizemos que essas duas retas são coplanares. Portanto, como nesse caso aí, existe um plano que eu indiquei pela cor laranja que contém as retas B e C, a gente pode afirmar que elas são coplanares. Então agora vamos voltar aqui para o comecinho e dar esse destaque aqui, né? Duas retas são ditas coplanares se existe um plano que as contenha, tá? Então, isso aqui é o significado de duas retas coplanares. Bom, agora a gente vai estudar aqui as posições relativas entre retas coplanares, tá? Então a gente vai se ater somente às retas coplanares. Então, duas retas coplanares podem ser paralelas. E o que isso significa? Significa dizer que elas não têm ponto em comum, ou ainda a gente pode afirmar que elas têm a mesma direção, né? Se eu prolongar aqui a reta R em sua direção e a reta S também, né, a gente pode observar que essas duas retas têm a mesma direção. E aí a gente anota essas retas por esse símbolo, né? Quando duas retas são paralelas, a gente pode utilizar esse símbolo aqui, né, que são duas barrinhas paralelas, justamente para indicar que R é paralela à reta S. Já duas retas são ditas concorrentes se elas têm um único ponto em comum, ou ainda, né, se elas são coplanares e não têm a mesma direção, né? Então, olha aí, nessa figurinha aqui acima, eu desenhei as retas RS concorrentes, né? E elas concorrem justamente no ponto P, ou seja, o ponto que eu marquei com a letra P é o ponto comum às duas retas R e S. Tá? Agora aqui já nesse segundo caso, quando eu desenho as retas AB, né, são retas aí que estão no mesmo plano, né? Só que elas não têm a mesma direção, né? A gente precisa lembrar o seguinte, essa representação de reta, ela é como eu já disse, uma representação.
e toda reta é infinita, né? Então aqui a reta A, ela continua aí infinitamente nessa direção aí, né? Então certamente ela vai encontrar a reta B em algum ponto dado aqui, tá? Então se duas retas são coplanares e não têm a mesma direção, elas são concorrentes. E aqui, né, retas perpendiculares são um caso especial de retas concorrentes que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Bom, vamos lembrar aqui o que são ângulos opostos pelo vértice. Dizemos que dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, para ilustrar essa situação, vou observar aqui esses ângulos ZOY, que eu já vou desenhar aqui na figura, o ângulo ZOY e o ângulo XOW. Então, observando esses dois ângulos aqui, eu estou já representando eles na figura, iluminando eles aqui. O ZOY de verde e o XOW de amarelo. Repare que OX e OY são semirretas opostas, assim como OW e OZ. Então, com isso, a gente pode dizer que ZOY e XOW são ângulos opostos pelo vértice. Tá bem? Aí pode vir a pergunta natural, né? Tá, mas para que aprender sobre ângulos opostos pelo vértice? Eles têm propriedades interessantes que podem ser úteis para a gente em alguns momentos, né? no estudo da matemática. Né? Então, vamos observar aqui o seguinte, olha. Eu tenho aí dois ângulos, duas retas concorrentes, né? E aí elas estão formando aqui ângulos opostos pelo vértice. Então, vou anotar aqui de verde e de amarelo, mais ou menos como foi na figura anterior, né? Que vimos anteriormente. Então, os ângulos M e O são opostos pelo vértice. Vamos observar aqui esse ângulo que eu tracei em laranja aqui. Ele é um ângulo formado por semirretas opostas. Então, logo a gente sabe que esse é um ângulo raso. Então, a medida de M mais N é naturalmente 180 graus. Do mesmo modo, se a gente observar aqui o ângulo, essas medidas aqui, N e O, elas também compõem um ângulo raso. Então eu sei que O mais N é 180 graus. Ora, mas se a medida M somada com N dá 180, e se a medida O somada com a mesma medida N dá 180, a gente tem o seguinte fato, né? Que M é igual a O. Certo? Então, o que a gente tira daqui? Quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma abertura. E além disso, os ângulos vizinhos, aí, os ângulos adjacentes, são suplementares, porque eles somam 180 graus. Tá bem? Então aqui, destacando só, né, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Certo? Bom, agora que a gente já revisitou aí o tema ângulos opostos pelo vértice, vamos observar aqui os ângulos que aparecem quando temos duas retas concorrentes. Né? Então temos aí as retas RS concorrendo no ponto O e indiquei os ângulos formados aí, né, os quatro ângulos que se formam desse cruzamento pelas letras A, B, C e D. Então, usando a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, temos os seguintes fatos. Né? Os ângulos A e C são opostos pelo vértice, logo, tem a mesma medida. Assim como os ângulos B e D, por serem opostos pelo vértice, têm a mesma medida também. Além disso, continuando sobre as propriedades que a gente viu acima sobre os ângulos opostos pelo vértice,
A gente sabe que aí as medidas de A e B juntas dão 180 graus. E como são ângulos adjacentes, a gente pode dizer que são ângulos suplementares. Então, A e B são ângulos suplementares. Podemos estender essa análise aí a quaisquer outros dois ângulos vizinhos, né? Então, B mais C é 180, que formam um ângulo raso, então são suplementares. C mais D, a mesma coisa. Então, temos essas relações aqui, consequência direta aí dos estudos dos ângulos opostos pelo vértice. Bom, agora voltando aqui no caso especial das retas concorrentes, vamos estudar aqui as retas perpendiculares, né? Então, são retas concorrentes que se cruzam formando ângulos congruentes, né? Ou seja, cada um dos ângulos A, B, C e D indicados na figura são congruentes, têm a mesma medida, né? E se vocês bem lembram, cada um deles é chamado ângulo reto. E qual seria essa medida, né? Como que a gente pode fazer aí para chegar nessa medida? Bom, a gente sabe que as medidas A e B são congruentes, né? Ou seja, A igual a B. Sabemos também que A mais B é 180 graus, né? Que forma aí o ângulo raso. Então, o dobro do ângulo A é 180, logo o ângulo A é 90. E como todos os ângulos são iguais entre si, B é 90, C é 90 e D é 90. Tá bem? Bom, agora chegamos aí no ponto alto da nossa aula, que é aprender a construir retas perpendiculares usando somente régua e compasso. Então confira aí o vídeo que eu preparei para vocês. Dado uma reta, a gente vai aprender a traçar a perpendicular a essa reta. Primeiro passo é a gente construir, então anotar um ponto fora dessa reta. Aqui eu coloquei o ponto P, que esteja fora dessa reta. Então agora a gente pega o compasso, a gente pega o nosso compasso, e com uma abertura maior que a distância desse ponto até a reta, então aqui, olha, vamos ver, está maior. Eu coloco a ponta seca do compasso no ponto P e traço um arco de modo a cruzar a reta R duas vezes. Agora, eu determinei aqui dois pontos sobre a reta R. Os pontos que eu vou chamar de A e B. Agora eu venho aqui com o meu compasso em uma abertura que seja maior que a metade do segmento AB. Porque eu quero traçar dois arcos e quero que eles se encontrem. Então aqui eu preciso que essa abertura seja maior que a metade do segmento AB. Então, coloco a ponta seca do compasso aqui em um desses pontos, vou começar pelo B. E traço aqui um arco. Agora, com a ponta seca do compasso sobre o ponto A, eu vou traçar um arco aqui, de modo a encontrar com aquele arquinho feito no passo anterior. Agora nós temos aí, no encontro desses arquinhos aqui, um outro ponto, né? Que eu vou chamá-lo de ponto Q. Bom, traçando a reta que une esses dois pontos, nós temos aí uma reta que é perpendicular à reta R e que construímos usando apenas régua e compasso, né? Essa reta S, a gente passou por ela quando encontramos o ponto médio de um segmento. Essa reta aqui é chamada de reta mediatriz. Tá? E ela representa aí o conjunto de pontos no plano que estão a uma mesma distância dos pontos A e B. Então, por exemplo, esse ponto aqui A, ele está a uma mesma distância de P que B.
Então, o P, perdão, ele está à mesma distância de A e B. O ponto Q também, né? A gente pegou uma abertura fixa e essa abertura indica que a distância de A até Q é igual à distância de Q até B. Essa propriedade é válida para qualquer um dos pontos dessa reta. Tá? Então, essa reta aqui é chamada mediatriz. Ela representa aí o conjunto de pontos no plano que estão à mesma distância de outros dois pontos dados. Tá bem? Bom, então a gente viu aí como fazemos para construir uma reta perpendicular a outra reta dada. E aí aprendemos aí com mais propriedade o que é a reta mediatriz. Bom, com isso a gente vai chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E tradicionalmente, como todo fim de aula, a gente volta aqui para a nossa saudação. Fazemos um check no conteúdo visto. E novamente, se você gostou desse vídeo, clique aí no botão curtir. Se for interessante para você, pode ser interessante para algum outro colega. Então, fique à vontade para compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Tá bem? Um grande abraço, bons estudos. Até mais.